Não somos frutos do acaso, e é exatamente por isso que você, nessa manhã, pode confiar no seu Criador. Paz e graça, meu irmão, paz e graça, minha irmã, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso devocional diário. Quero ter essa conversa franca com você para te encorajar e para te convidar à fé. Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, que alegria ter você aqui para que a gente possa juntos nos encorajarmos mutuamente, ter o nosso momento aí de leitura da palavra, meditação e oração. O versículo de hoje é o versículo 1 do Salmo 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele se habitam. Meu querido, meus queridos, eu quero lembrar você que nós não estamos aqui por acaso. A vida que entra na rotina, ela é uma vida que nos tenta a perder o sentido daquilo que fazemos. A rotina, pelo fato dela ser monótona, chata às vezes, ela nos desafia a continuar lembrando do nosso propósito. E se uma pessoa perde o seu propósito, ou perde o senso de propósito, ela acha que a vida dela não tem sentido, ela acha que ela está ali por acaso. Mas nós não podemos nos dar a esse luxo, porque nós não viemos do nada. Nós não viemos do acaso. Nós não somos frutos de uma sorte cega. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a criação toda, os céus da forma como se apresentam para nós, a luz do sol, a beleza da lua, toda a ordem criada é obra das mãos poderosas de Deus. Isso já deve encher o nosso coração de ânimo. Isso já deve encher o nosso coração de alegria. Porque enquanto muitos por aí tentam apagar Deus da história, enquanto muitos por aí tentam viver uma vida como se Deus não existisse, nós precisamos e quando elas vivem uma vida fingindo que Deus não existe, elas sim perdem o propósito. Mas nós não fazemos parte desse grupo de pessoas. Porque nós entendemos que nós fomos criados por amor, nós fomos escolhidos desde antes da criação do mundo, e Deus nos escolheu para um propósito. Isso significa que hoje as misericórdias de Deus se renovaram para que você possa se levantar e, com a bênção e a graça e a força de Deus, cumprir o seu propósito. Então, tudo aquilo que diz respeito à sua vida, o amanhecer que você acorda, a batida do seu coração, é um testemunho vivo de que Deus existe, de que Ele cuida de você e que por isso a sua vida não é uma vida à toa. E é exatamente por isso que você pode estar passando por uma crise de fé, talvez situações da vida estejam te desafiando a fé. Por isso que eu começo sempre o devocional chamando você para a fé. Quero te chamar à fé. Mas eu estou aqui para te lembrar, nesse início de dia, que não existem aleatoriedades e acasos no mundo de Deus. E se você faz parte do mundo de Deus, se você foi criada no mundo de Deus, você tem um propósito. E você deve se regozijar nisso. Você deve se regozijar nisso. Quando você lê a Bíblia, e aqui essa é a minha última reflexão para a gente já ter o nosso tempo de oração. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê, por exemplo, ali em Levítico, a gente lê ali em Números,
a gente lê algumas partes de Crônicas e Reis, dos livros de Crônicas e do livro de Reis, você lê a genealogia de Jesus, você lê alguns nomes que você nem lembra. Você já leu tantas vezes aqueles nomes porque você lê, né, as leituras anuais e tal da Bíblia, e todo ano você lê aqueles nomes, mas você nunca se lembra deles. Mas é engraçado que os autores bíblicos, eles sempre falam: fulano gerou ciclano, ciclano teve tantos filhos, viveu tantos anos e morreu. Aí depois vem os filhos dele e tem 5 filhos. Aí a Bíblia dá o nome de cada uma dessas pessoas. E imagina só, Deus colocou essas pessoas na Bíblia, Deus sabia o nome delas, só que a gente não lembra delas. Por quê? Porque eram pessoas comuns, mas fizeram parte de um plano grandioso. E elas eram comuns, assim como você é comum, mas você está na genealogia que Deus preparou, porque você também tem um propósito, assim como aquelas pessoas lá, que a gente nem lembra o nome, tinham um propósito. E Deus sabia o nome delas, Deus se importava com elas, elas conheciam Deus, muitas delas conheciam Deus. Deus tinha intimidade e relacionamento com essas pessoas que a gente nem lembra. E Deus tem relacionamentos com você, e Ele nos dá o seu espírito para que nós vivamos em espírito de oração o tempo todo. E mesmo que às vezes alguém pode não lembrar da gente, mas mesmo assim nós temos um valor. Nós temos um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus, gozar da presença de Deus, desfrutar da presença de Deus e viver para a sua glória. Então, nós não precisamos crer no escuro, porque a criação, e você está acordando agora, talvez você está no início do dia, ou você está no meio da manhã, mas não importa, a questão é: olhe para o céu, olhe para a imensidão do universo, das estrelas, da ordem criada, da criação. Lembre-se que a criação, essa criação, grita todos os dias que nós temos um Criador maravilhoso. E isso deve encher o teu coração de esperança e de fé. Então, querido, vamos orar nesse momento? Vamos orar juntos? Eu te convido a repetir mentalmente essas palavras, se você puder. Repetir em voz alta também, faça isso, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Senhor, Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu te louvo porque fui criado pelas tuas mãos. Me fortalece na fé, Senhor. Eu te peço isso. Por favor, me fortalece na fé. Abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória em tudo ao meu redor. Senhor, não permitas que eu me deixe enganar pelas mentiras desse mundo. Não permita que eu me engane de tal forma que eu não creia mais que o Senhor tem um propósito para mim, porque isso é um engano. Mas eu te peço que o Senhor renove a minha esperança. Eu te peço que o Senhor aumente o meu amor pela tua palavra. Eu te peço também que o Senhor me prepare, Senhor, para que eu possa viver a minha fé com força, firmeza e graça. E eu te peço isso porque eu creio que tu és o meu Criador. E o Senhor me planejou, e eu sou amado, eu sou amada por ti. E que eu sou teu, eu te pertenço para sempre. Senhor, eu te peço tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, essa é a palavra de Deus para você hoje. Amanhã nós, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez às 6 da manhã. E eu te peço que, se você puder e quiser, mande esse devocional para alguém que está precisando ouvir essa palavra nesse momento. Que Deus te abençoe
e até a próxima.